Outro dia, minha mãe estava me mostrando um vídeo que ela recebeu, uma amiga daqui de Itabuna, em que tinha um vídeo sensacionalista, em que tinha uma bandeira de um determinado país, que quando você ampliava a bandeira era composta por mortos desse país. Então eu falei com ela: minha mãe, só um momento que eu vou pesquisar aqui qual é a realidade nesse conflito. E aí mostrei para ela que o país que estava com a bandeira retratando seus mortos tinha 1.700 mortos. Lamentável. E o outro território, que é a Palestina, da faixa de Gaza, estava com 30 mil mortos e 17 mil crianças, salvo engano, órfãos de pais mortos ou pais desaparecidos. Aí eu mostrei para ela, eu falei: minha mãe, tem que ter cuidado com esses apps que a senhora recebe de grupo político daqui de Itabuna, Bahia, que não tem uma fonte citando a informação, porque aí a credibilidade vai da pessoa que está mandando o zap para a senhora. Mas a fonte que ela está mandando a notícia não existe, não tem ali, não consta. Aí expliquei isso para ela, mais uma vez, porque não é a primeira vez que ela me mostra esses apps, tipo, senta o dedo, veja logo antes que apaguem, que deletem, que proíbam. Esses apps apelativos. Os marqueteiros políticos estão jogando pesado. Tá certo que a Constituição Federal Brasileira nos possibilita nos manifestar, desde que se identifique. Agora, quando os marqueteiros políticos montam um vídeo sem uma fonte, apenas o que esse vídeo está informando, né? Então, quem recebe esses apps, compartilha para 5 pessoas, que em 24 horas vão ter tantas pessoas visualizaram, não sei o quê. Quer dizer, esses apps apelativos, tá certo que a pessoa está no arbítrio de repassar os apps. Agora também é do arbítrio a pessoa despertar a curiosidade para ver se tem fundamento a informação que ela recebeu. Se o vídeo que a pessoa recebeu é verídico, né? Se tem fundamento. Porque é muito fácil eu fazer uma postagem e mandar: senta o dedo aí, senta o botão, passa para 5 pessoas, em 24 horas vai ter tantas visualizações. Agora é importante eu colocar: essa informação foi da fonte tal, como eu tenho feito em minhas postagens. Isso é muito importante. Agora, o outro lado, que se sente ofendido, também não deve chegar ao ponto de querer, como é que fala? Monitorar as redes sociais. Porque aí vai de encontro à nossa democracia. Às vezes o outro lado, o que se sente ofendido, fica tão chateado, agora também mal assessorado. Porque se seus assessores falassem: já que eles lançaram um dardo venenoso aqui contra a gente, contra o senhor, o nosso líder, vamos fazer um contraveneno e publicar.
Essa é a solução. Eu, dentro de minhas limitações, eu acredito que seja essa a solução. Ao ver esse vídeo da bandeira israelense, que quando amplia, você vê a quantidade de mortes, eu falei, minha mãe, peraí que eu vou pesquisar isso aqui, para ver se tem fundamento isso aí. Aí, se a Palestina fosse postar a quantidade de mortes que ela já teve nesses conflitos com Israel, sendo bombardeado por Israel na faixa de Gaza, eu acho que o Estado do Palestina era pouco para colocar as pessoas ali, para ampliar e ver a quantidade de pessoas. Então o caminho é esse. Não é querer monitorar as redes sociais, coibir, é alertar a população para ter a curiosidade de pesquisar se a informação, o zap que está recebendo, para sentar o dedo, que já vai sair, que vão deletar, antes que proíbam. É só mandar, pesquisem e vejam a veracidade desses zaps que vocês estão recebendo nas redes sociais aí. É simples de combater a chamada fake news. É muito simples. O que foi que eu fiz? Eu postei, eu fiquei tão chateado quando eu vi esse vídeo, tendencioso, só pelo fato de um presidente brasileiro ter tomado um posicionamento a respeito desse conflito. O opositor, a oposição, o que foi que fez? Lançou esses apps, colocando o algoz como vítima. Mas aí a pessoa tem que ter curiosidade para pesquisar, se informar e ver a veracidade desses apps que andam circulando. É simples. Agora, monitorar a rede social, coibir as publicações, perseguir youtuber, isso aí eu não acho certo. O importante é postar vídeos esclarecedores, alertando o eleitorado, a população, para que, diante de alguns zaps que andam veiculando, e algumas postagens que andam veiculando, sendo publicadas, a pessoa se ter a curiosidade de procurar saber o teor daquela informação, se procede ou não. Porque aí, quem anda praticando o envio das chamadas fake news, que eu acho que no português literalmente é falsa notícia, vai acabar ficando desacreditado. E aí, perder o crédito, a credibilidade com a rede social, pronto, tá um abraço. Tem que ter mais responsabilidade com essas postagens. Hitler já praticava isso aí antigamente. Ele dizia que uma mentira contada tantas vezes acaba virando verdade, salvo engano, né? Então, quando alguém quer desacreditar ou um líder político, ou um país, ou uma pessoa, é isso aí. Dardos, torpedos, e de tanta pessoa receber, a pessoa acaba até acreditando mesmo. Não tem nem o discernimento, a curiosidade de procurar se informar a veracidade do vídeo, da postagem que está recebendo. É lamentável isso, viu? Mas o caminho é esse. Que o Iraque tem armas de destruição em massa, que Saddam Hussein está financiando o terrorismo. Foi fake news, ficou provado que era fake news, notícia falsa. É mais um exemplo. Então, de tanto martelarem isso na mídia, o mundo acaba
realmente pensando, poxa, se estão afirmando ali com tanta segurança, deve ser mesmo. Estados Unidos está afirmando, Inglaterra está afirmando, então deve ter um fundo de verdade, onde tem fumaça, tem fogo, tem incêndio, né? Não tem esse ditado, esse dizer, esse adágio popular. Então, mais um fake news. É complicada a coisa. Devemos ter muito cuidado com o que a gente ouve, com as mensagens que a gente recebe. Devemos pesquisar a veracidade. Porque aí a gente vai ver se quem está passando a mensagem tem credibilidade ou não. E se caiu no descrédito, um abraço, já foi. Veja o que acontece aqui com a nossa floresta amazônica. De vez em quando, um país europeu se pronunciava, dizendo que o país não estava cuidando como deveria da floresta amazônica, que é o pulmão do mundo. Quer dizer, desqualificando o nosso país. Na certa, para que isso? Para para mobilizar o mundo contra o Brasil e virem tomar conta da Amazônia. Só pode ter um cunho desse aí. Porque se o Brasil realmente tomasse conta da Amazônia, da floresta amazônica, do jeito que eles estão querendo, não era para existir nenhuma ONG estrangeira na floresta amazônica. E tem milhares, centenas, milhares de ONGs. Os estrangeiros conhecem mais o potencial da nossa floresta do que nós mesmos brasileiros. Lamentavelmente. Décadas atrás, um laboratório americano patenteou o chá de quebra-pedra, que é uma planta medicinal do norte do país. Quer dizer, o Brasil, que a planta é nativa do Brasil, não podia comercializar com esse nome, usando esse nome, porque estava patenteado por um laboratório americano. O pupuaçu, ou cupuaçu, um fruto do norte do país, estava patenteado por uma empresa japonesa. O Brasil não podia usar esse nome, sendo que era um fruto nosso. Então, é por aí que eu digo que os estrangeiros conhecem mais o nosso potencial, a biodiversidade, as nossas riquezas, que estão acima do solo e abaixo do solo, do que nós próprios, do que nós outros. Então, se o Brasil fosse rígido, realmente não tinha nenhuma ONG estrangeira aqui no nosso país. Eles estão lá, já estão lá há décadas, pesquisando, conversando com os ribeirinhos, com os nativos, qual o uso daquela planta que eles usam, medicinal, para que uso eles usam aquela planta, e eles vão pesquisar para ver se tem veracidade aquilo ali. E daí que eles descobrem, os laboratórios estrangeiros descobrem realmente a função daquelas plantas. Há uma biopirataria muito grande. Eu vi até uns tempos atrás aí que estavam querendo fazer a CPI das ONGs. Eu ando um pouco alienado do noticiário, não sei se foi à frente. Mas eu achava importante essa CPI das ONGs mesmo, para ver direitinho quem é que está lá. É ONG e tal, de tal país, e vocês estão fazendo o que aqui mesmo na realidade? É importante isso. É isso aí. Meu bate-papo era só isso aí mesmo hoje.